Está começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui com você que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de saúde? Estamos no mês outubro rosa, então vamos continuar falando com o Dr. Mauro Seco. Dr. Mauro Seco, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Mônica, sempre é um privilégio estar aqui falando sobre temas de saúde, que é o nosso dia a dia e é uma paixão da nossa vida que nos move a trabalhar principalmente com estas causas, como o caso do câncer de mama, uma doença tão estigmatizante e tão grave. Dr. Mauro Seco, senhor é ginecologista e mastologista, vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Como prevenir o câncer? O câncer de mama, nós falamos de prevenção. Prevenção é uma palavra ampla, então para trabalhar também no diagnóstico precoce, que é um pouco mais difícil de se fazer entender, diagnóstico precoce, então a Sociedade de Mastologia trabalha em prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária seria aquela onde que são coisas que as mulheres, que as pessoas podem fazer para evitar o câncer. No caso do câncer de mama, o que a mulher pode fazer para que ela tenha menos chance de ter um câncer de mama? É como eu sempre comparo com o cinto de segurança. A gente sabe que usar cinto de segurança, andar na velocidade adequada, não evita que você possa morrer de um acidente, mas diminui a tua chance. A mulher fazer tudo certo, fazer as atividades físicas e alimentação adequada, como eu vou comentar um pouquinho aqui, isso não lhe dá uma garantia de 100% de não ter um câncer de mama, mas diminui a sua chance. Então o que modernamente se estuda muito hoje é o estilo de vida, porque se viu que as doenças estão muito incidentes, não só o câncer, mas também as doenças cardíacas, e isto tem um custo imenso, principalmente para as pessoas que têm os problemas, mas para o mundo em geral, quem paga essa conta da saúde. Então os medicamentos cada vez mais caros, os diagnósticos, os equipamentos. Então a grande saída é diminuir a incidência da doença, é prevenir o problema. E a qualidade de vida, o estilo de vida está diretamente ligado a isso. Até as mulheres que estão fazendo tratamento para o câncer, é estimulado que durante o tratamento se faça atividade física. Dr. Mauro Seco, uma alimentação saudável protege contra o câncer? Sim, Mônica, assim, a alimentação está muito relacionada a diversos tipos de cânceres, não só de mama, de estômago, de intestino e outros tipos de cânceres. Por exemplo, de mama, o que faz mal para a mama? Uma alimentação rica em gordura, rica em produtos químicos, né? Esses alimentos muito industrializados. Esses produtos químicos a gente não sabe exatamente assim qual é o poder exato, o que eles afetam, mas se sabe que o alimento industrializado, que tem muito conservante, ele tem efeito sobre as células, e isso danifica o DNA e de certa forma com o tempo pode levar ao câncer. E a obesidade, alimentos muito ricos em gordura, né, e açúcares também, acabam fazendo com que as mulheres engordem, e só o fato de ganhar peso, elas aumentam a chance de ter câncer. Então não só o próprio teor do alimento, como com produtos com agrotóxicos e outros componentes químicos, que podem agir direto na célula, mas a consequência do alimento em excesso e alimentos ricamente calóricos, que esses alimentos são cada vez mais bonitos, mais atrativos, então o mundo está engordando, está ganhando peso. Isso é muito ruim, principalmente para a mulher relacionado à mama. Então a gordura produz estrogênio, que é um hormônio que na medida certa é bom quando ele está em quantidades elevadas, porque a gordura produz esse hormônio, o tecido gorduroso, ele aumenta a chance de câncer de mama. E principalmente na mulher após a menopausa. A mulher que engorda, que ganha peso nesse período, ela aumenta muito a chance do câncer de mama. Então a alimentação é fundamental. Dr. Mauro Seco,
Existe algum tipo de alimento que pode provocar o câncer? Você pode citar alguns? Não existe um alimento, existe assim, a gente sabe que tem alimentos que tem antioxidantes, que tem esses alimentos tipo brócolis, esses alimentos. O sal, ele é prejudicial? O sal, não que provoque câncer diretamente de mama, ele está relacionado a alterações do estômago, né? Junto com outros produtos, com substâncias, com essas carnes preservadas com sal, tentando as pessoas, o câncer de estômago, por exemplo, que as pessoas às vezes não têm geladeira, então conservam as carnes com sal, né? Para tentar diminuir a putrefação da carne. Isso libera algumas substâncias que são cancerígenas para o estômago. Para a mama, o sal não está relacionado diretamente, né? Agora, está relacionado os alimentos que protegem, esses alimentos protegem no geral, assim, já se sabe muita coisa sobre alimentos que tenham poderes, né, como as frutas, a uva, o brócolis, como alimentos que deveriam ser ingeridos mais frequentemente, poucas pessoas acabam ingerindo, né, a repolho, esses alimentos crus são muito importantes para para essa ação antioxidante na célula com proteção. O que a gente sabe, então, para a mama, que os alimentos que têm grande quantidade de gordura e poucas fibras são maléficos. E os outros, os legumes e as verduras são protetores. E algumas frutas são muito boas, como uma uva, por exemplo, que eu citei, protege. Agora, o que é associado a tudo isso está um grande também aliado contra o câncer de mama, que é o exercício físico. Doutor Mauro Seco, agora vamos falar sobre a importância da atividade física para a prevenção do câncer de mama. Mônica, então a gente estava falando sobre a prevenção primária, que é aquelas medidas que a mulher pode tomar, que ela pode mudar o seu estilo de vida para diminuir a chance do câncer de mama. Uma delas, então, que nós falamos é alimentação adequada, alimentos corretos em quantidade adequada, não excessivamente, para manter o peso. Isso é um ponto. Segundo ponto é o exercício físico. O exercício físico não está só relacionado a manter o peso. Às vezes as pessoas confundem, eu tenho que fazer exercício para me manter magra, para não engordar, para perder peso. Não é simplesmente isso. A simples prática do exercício, ela produz substâncias no organismo protetoras. O exercício por si só tem um grande poder anticancerígeno. Inclusive naquelas mulheres que tratam câncer de mama, o que antes nós não sabíamos, e recentemente tem pesquisas americanas mostrando os resultados que mesmo durante uma quimioterapia, uma radioterapia, você deve manter o exercício físico. Isso aumenta a sua oxigenação das células, melhora o resultado do tratamento. É claro que o exercício tem que ser adaptado para a sua condição naquele momento. Se você fez uma cirurgia ou se está em tratamento de quimioterapia, é natural que você não tenha aquela disposição e tenha até alguma limitação pelo próprio tratamento. Mas sempre é possível realizar algum exercício e você sair daquele momento de às vezes as pessoas ficam deitadas, passam um dia deitadas, e até a família mantém, não faça nada, não tem nenhuma atividade, fica em repouso. E o que não é bom. Então mantenha uma atividade física dentro do que você suporta. Isso é muito importante. Mas assim, todas as pessoas que devem ter atividade física é muito importante. E tem que ter uma atividade física, não é qualquer atividade. Às vezes, você caminha, pergunta assim para o paciente, você caminha? Eu caminho. Como é que é essa caminhada? É aquela, eu fico conversando com a minha amiga, vamos conversando. Isso, eu acho que assim, tem que ser um exercício que realmente tenha uma atividade que vá, eu digo assim, se você está caminhando e está conversando, está caminhando devagar demais. Caminho, quando a gente está fazendo bastante exercício, está numa atividade física mais intensa, você não consegue conversar muito, fica cansado. Então esse é o momento. Eu acho que você tem que fazer uma atividade com certa intensidade. Não adianta só, às vezes, fazer... Claro que é melhor caminhar um pouco do que ficar sentado na frente da televisão. Mas é importante ter uma atividade física orientada e
que tenha realmente uma intensidade que faça o seu coração mudar de frequência, que faça você sentir aquela atividade. Isso que faz um efeito sobre o organismo. Então o exercício só, por si só, é uma grande já arma contra o câncer. Associando o exercício adequado e uma atividade e uma alimentação adequada, você só não é só câncer, você vai ter muito menos doença cardíaca, você vai ter menos pressão alta, menos diabetes. Então as pessoas vão viver mais e melhor. Então isso é fundamental, isso é prevenção primária. O que a gente pode fazer para evitar que aconteça alguma coisa como relacionado a câncer. Isso não é só para a mulher, está relacionado a câncer de próstata e outros cânceres também para o homem. E para evitar também outras doenças que são também incapacitantes, como é o caso do diabetes, um derrame cerebral, alguma coisa assim, né? Um infarto, que às vezes deixa a pessoa sequelada, senão, e às vezes é fatal também. Né? Dr. Mauro Seco, manter o peso corporal adequado é importante também? O peso ideal é fundamental, associado ao exercício, que mesmo tem pessoas que têm um peso ideal, mas são sedentárias. A pessoa diz, porque eu não sou obesa, eu não sou obeso, mas você é sedentário, às vezes a pessoa tem níveis de colesterol alterado, tem toda uma alteração metabólica. Não precisa estar... não é que e aí tem pessoas gorda, mais gordinhas, às vezes, que têm uma resistência física, um condicionamento físico melhor. Se você conseguir unir o peso ideal com condicionamento físico e alimentação com alimentos que tenham boa qualidade, você vai ter, qualidade que eu digo nutritiva, né? Você vai ter uma chance de ter uma vida melhor e mais longa, né? Dr. Mauro Seco, agora vamos falar sobre a prevenção secundária. Você falou sobre a prevenção primária, agora vamos falar sobre a prevenção secundária. Isso, então a prevenção secundária, o termo correto seria diagnóstico precoce, falando em câncer de mama. Que seriam aquelas medidas que as mulheres tomariam para tentar descobrir o tumor o mais precocemente possível. A gente falou como tentar evitar. Agora para tentar descobrir cedo, o que muda muito. Descobrir cedo um câncer de mama faz toda a diferença. Um tumor de 1 centímetro, até 1 centímetro, a chance de cura chega a 95%. Um tumor de 5 centímetros já chega a 60% ou menos a chance de cura. Todos a gente tem chance de curar. Mas quanto maior for descoberto os tumores, quanto mais avançada a doença, mais gasto vai ter que se ter para tratar esta doença, esta paciente, mais recursos vão ser empregados e com menos resultado. Quando você tem um tumor inicial, você gasta menos e você consegue resultados melhores. Então, isso faz diferença, por isso que o diagnóstico precoce é fundamental. E dos diagnósticos precoces, a gente tem um tripé hoje, que é baseado no mundo inteiro. Fala isso, fala aquilo, mas ainda tem muita conversa, mas cientificamente, porque se fala autoexame presta, não presta, tem locais que falam mal da mamografia, dizem que alguns países não fazem. Na verdade, o que existe ainda de científico é que o que descobre cedo o câncer de mama ainda é a mamografia, o autoexame e o exame médico. O autoexame ele descobre mais cedo, mas não tão cedo. O autoexame é o exame que a mulher mesma faz, é um autoconhecimento. A brasileira descobre tumor de 5 centímetros. 60% das mulheres do Brasil, elas chegam no consultório médico e dizem, eu tenho um nódulo. E quando a gente vai examinar, quando o mastologista, o ginecologista, o médico vai examinar, ele se depara com um nódulo do tamanho de uma laranja. Essa é a realidade brasileira. Então esse nódulo, quando é câncer, ele tem uma chance já diminuída de cura. No tratamento, sendo feito da melhor maneira possível, ele vai ter uma chance menor de curar do que o nódulo menor, que ela pode descobrir às vezes. A mulher que se conhece bem, ela consegue sentir o nódulo mais cedo do que isso. Ela consegue sentir o nódulo de 1 a 2 centímetros, 2 centímetros, que já é um estágio menor. Já aumenta em 20% pelo menos a chance de cura, só às vezes com a mão. Você vai jogar isso lá para os Estados Unidos, para outros países desenvolvidos, Canadá, vão dizer, isso para aqui não adianta. Sim, para eles não adianta, porque eles têm um nível de saúde diferente, um acesso diferente, uma educação que eles descobrem nódulos de 1 centímetro. Aí o autoexame não tem função.
Mas no Brasil, isso tem um impacto, isso muda, porque as mulheres descobrem muito tarde. A nossa população ainda não tem todo esse acesso a exames. Doutor Morcego, é muito importante esse nosso bate-papo. No programa anterior a gente falou sobre o cisto mamário, se um alertou, que muitas vezes é benigno, e agora você está falando para a gente sobre a prevenção do câncer de mama. Vamos falar agora sobre as idades. Quando que uma mulher pode procurar o médico? De quanto em quanto tempo uma mulher, com relação à prevenção, pode procurar um especialista? Então, tem dois tipos de mulheres. Tem as mulheres que não têm nenhum familiar com câncer de mama. Você não tem mãe, não tem irmã, ninguém. Então você tem um risco normal, que toda mulher tem. Ninguém está ausente, assim, livre do risco de câncer de mama. Mas tem mulheres que têm mais risco, aquelas mulheres que têm familiares com câncer de mama, principalmente de primeiro grau, que é irmã, mãe, filha. Às vezes tem uma mãe que tem uma filha com câncer de mama e daqui a pouco a mãe desenvolve o câncer. Então, é o contrário, mas existe, geralmente, esses casos têm que ser feito uma avaliação diferente. Quem decide isso é o mastologista, porque depende de quantos parentes tem, depende da idade que o parente teve câncer de mama, se a mãe teve câncer de mama, que idade ela teve esse câncer, se foi em uma mama ou se foi bilateral. Tudo isso depende para a gente calcular assim, o nível de risco. E para cada nível de risco tem uma abordagem, tem uma forma da gente tentar fazer ressonância magnética. A gente inclui em alguns casos, outros casos se começa a mamografia aos 30, 10 anos antes daquela parente que teve o câncer. Então depende de cada caso, isso tem que ser estudado pelo médico. Mas a mulher em geral que não tem um parente direto de primeiro grau com câncer de mama, ou vários de segundo grau, às vezes tem 3 ou 4 tios também, isso é importante. Os tios também, doutor? Que são os parentes de segundo grau, né, que é o irmão da mãe, o irmão do pai, a irmã do pai, a irmã da mãe, a irmã do pai. Então, essas pessoas também contam, dependendo do número de parentes. Mas voltando assim, então a pessoa que não tem um risco diferente, aumentado, a partir dos 40 anos essa mulher deve começar a fazer a mamografia. Embora o SUS tenha uma lei que determine que toda mulher brasileira deveria tem direito à mamografia a partir dos 40 anos, o governo federal ainda libera a mamografia a partir dos 50 até os 69 anos. Mas não é o ideal que a Sociedade Brasileira de Mastologia vê. O governo faz o que pode, mas assim o ideal que pudesse oferecer para as mulheres brasileiras a mamografia a partir dos 40 anos, porque 23% dos casos de câncer de mama estão abaixo dos 50 anos. Então se a gente faz mamografia a partir dos 50, nós perdemos uma quantidade de mulheres sem diagnóstico nesse meio termo, nesse caminho. Então, a mamografia é um exame ideal a partir dos 40 e anualmente. Até quando? O Ministério fala que até os 69 anos. Só que tem mulheres que aos 69 estão melhores do que muita gente aos 45. Então, que elas fazem exercício. Então, essa mulher tem uma expectativa de vida de mais, às vezes, 20, 30 anos. Ela vai viver 90 e tantos anos, se ela tem pela sua capacidade física. Então, a gente não pode deixar de oferecer mamografia. O Colégio Brasileiro de Radiologia tem uma visão diferente, ele oferece assim, a mamografia até que a mulher tenha uma expectativa de mais 10 anos de vida, 5 ou 10 anos, bota lá 10 anos. Então uma mulher que chega aos 69 bem, ela tem mais 20 anos, então ela devia continuar fazendo mamografia mais tempo, porque ela pode ter tempo de ter o câncer de mama e morrer do câncer de mama, né, antes de tudo, de outras causas naturais. Agora, claro, uma pessoa que tem outras doenças, que já está bem, com outros problemas graves, cardiopatia, então ela pode ficar fora do rastreamento do câncer. Mas a mamografia é fundamental, a partir dos 40 anos, pelo menos até os 70, todo ano a mulher fazer. E aí associa-se a esses exames, aí os outros exames, mas ressonância, ultrassom, os outros exames são pedidos pelo médico na necessidade, se tiver uma necessidade, aí ele vai pedir, associa muito o ultrassom à mamografia, mas uma decisão médica. O exame que seria assim o básico é autoexame, exame do médico anual, um profissional de saúde, e a mamografia também anual a partir dos 40. O autoexame pode começar cedo, aos 20 anos.
O exame clínico também, o médico examinar, porque não é só câncer, tem nódulos, tem outras alterações que aparecem na mama, mesmo das jovens. Então, o ginecologista é dever dele examinar a mama de toda a paciente que chegar no consultório para fazer um exame. Dr. Mauro Seco, e se uma mulher, se alguém quiser ir na Climamas, lá na sua equipe também tem, o senhor tem equipe preparada para atender as pessoas? Nós temos ginecologistas, eu mesmo sou ginecologista e mastologista, nós temos outros, eu trabalho, na mastologia nós trabalhamos em 3, sou eu, Mauro Seco, doutor Emílio Pacheco e doutora Natália, que recentemente já está fazendo parte da nossa equipe. São 3 médicos mastologistas, todos com títulos de especialista. Nós temos ginecologista, a doutora Luciana, o doutor Fábio Gato, que trabalha diretamente, a doutora Kátia também, minha esposa Kátia Jung, e outros tantos de profissionais, pneumologista, reumatologista. Nós temos uma equipe de mais de 18 médicos, hoje médicos que fazem ultrassom, fazem mamografia, aparelhos de alta qualidade. Nós temos investido neste foco da mulher, é o nosso foco, e a mastologia é o principal foco dentro desse universo da mulher. Então a gente tem buscado fazer um trabalho assim bastante completo, oferecendo inclusive testes genéticos para câncer de mama, aquelas mulheres que têm o famoso caso da Angelina Jolie, que teve aquele câncer, nas familiares, que ela acabou tirando as mamas, tirando o ovário, por alteração genética do BRCA1, que é aquele gene do câncer de mama. Então, tudo isso se pode fazer aqui em Macapá, se pode avaliar os níveis, se tem alguma alteração genética desses casos que tem alteração familiar, que tem câncer na família. Nós podemos oferecer tratamento quimioterápico de qualidade muito boa. Temos 2 oncologistas novos aqui na cidade que vieram de São Paulo, o Dr. Gabriel e a doutora Jéssica, 2 oncologistas convidar eles para vir clínicos aqui no nosso programa também. Que fazem a quimioterapia dos pacientes que vieram agora lá de São Paulo, chegaram aqui em fevereiro, né? Residem aqui. Isso é uma mudança, porque nós tínhamos dificuldade aqui nesse tipo de profissional. Então acho que nós estamos melhorando a medicina do Estado, o Amapá inteiro está, em todos os níveis, vai aos poucos melhorando, e a medicina também vai oferecendo, vai crescendo, desenvolvendo, melhor, um serviço melhor para a comunidade, né? Porque nem todo mundo tem essa disponibilidade de ficar andando para frente e para trás, viajando. Acho que tem que desenvolver a medicina aqui para as pessoas daqui, né? Muito bom, doutor Mauro Seco, parabéns pela sua equipe. E assim, eu agradeço a sua participação no nosso programa. E no próximo programa, qual vai ser o tema que o senhor vai abordar? Eu acho que nós podemos falar sobre tratamento, a reconstrução mamária, os novos quimioterápicos que tem, as novas drogas que estão sendo lançadas, assim, o que tem de novo, né? O que tem de novo nesta área do tratamento, que as pessoas que têm a doença às vezes se interessam muito em saber, né? E a gente está sempre em congressos, todo o Brasil e fora do Brasil também. Então a gente tem toda essa informação para passar para as pessoas, né? O que tem, porque tem muita informação, às vezes, que é errada, né? Que se pega na internet, que é assim um sensacionalismo. Coisa, e aquele equipamento vai vir daqui a 5 anos, só está em pesquisa, aquele remédio ainda não está liberado. Então não adianta, às vezes. Então tem que ver o que é real, o que é factível, né? Então no próximo programa a gente vai falar sobre isso. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Dr. Mauro Seco. Eu que agradeço e até o próximo programa. Se Deus quiser. Gente, foi muito bom esse bate-papo com o Dr. Mauro Seco, mas nosso programa está ficando por aqui. Aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio e, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!